Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Eu repito aqui, é muito importante você deixar aquele like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva também, não custa nada, você vai pagar nada, vai clicar lá, se inscreveu e clica no sininho, esse sininho aqui embaixo. Ele vai saber fazer o quê? Vai te avisar quando tiver vídeo novo no canal. Todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Então, tudo bem? Deixou o like? Vamos pro vídeo. É pré-jogo, tá? 25ª rodada do Brasileirão, Vasco e Fluminense. É um clássico em São Januário, na casa do inimigo, com transmissão pela Premier e Sport TV. A gente não está podendo ir para o estádio, então essa informação é muito importante. Na Premier e na Sport TV. 8h30 da noite. E o que acontece quando tem jogo do Fluminense? Após o jogo tem a nossa live, eu, André e Sansão. Vamos estar aqui para a gente trocar ideia, fazer análise do jogo, o que aconteceu e trocar aquela ideia com vocês, eu lendo todos os comentários de vocês. Se Deus quiser, no clima super light, feliz, porque a gente está junto com o Marcão nessa daí, o Fluminense vai vencer esse jogo. Qual vai ser o árbitro? Vamos começar pelo árbitro. O árbitro será o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Ele vai apitar a partida. O Vasco da Gama é o 17º colocado no Brasileirão, com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. O Vasco está muito mal das pernas, teve protesto em São Januário, torcedor invadiu o estádio, reclamou com os jogadores, o Pinto tomou a frente, né, ficou à frente dos jogadores para enfrentar os torcedores. Tem um conhecido meu que é vascaíno, disse que até problema de segurança tá lá em São Januário, não tem dinheiro para pagar os segurança para proteger, a coisa tá complicada e os jogadores foram pressionados pela torcida, então vai ser um jogo completamente diferente. Esquece esse negócio de que o Vasco tá mal na tabela, eles vão partir para cima do Fluminense, estão jogando em casa e eles precisam reverter essa situação ruim do clube. E o Vasco tem um retorno importantíssimo, que é o Cano. O centroavante Cano está voltando aí logo no jogo contra o Fluminense. E também o meia Andrei. Então Cano e Andrei retornam nesse jogo contra o Fluminense. O Vasco do Sapinto, né, o português, joga com 3 zagueiros. É o esquema favorito dele. Ele coloca 3 zagueiros utilizando o esquema 3-4-2-1. Então esquema bem defensivo, fechadinho aí contra o Fluminense. Agora vamos para a escalação do Vasco. Fernando Miguel no gol, na direita o Miranda, são 3 zagueiros, o zagueiro pela direita é o Miranda, o centralizado é o Marcelo Alves e pela esquerda o zagueiro é o Castan. Daí no meio de campo tem o Neto Borges, o Léo Gil, Andrei e Léo Matos. Um pouquinho mais à frente, 2 bons jogadores, é o Thales Magno, o jovem Thales Magno pela esquerda e o Benítez pelo lado direito. E o centroavante retornando o Cano. Agora vamos falar do nosso querido e amado Fluminense. Primeiro vamos falar do retrospecto entre Fluminense e Vasco. E na história desse confronto são 373 jogos. Confronto entre os dois. 120 vitórias do Fluminense, 105 empates e 148 derrotas do nosso Flusão no confronto aí Fluminense e Vasco. Fluminense, que é o 5º colocado do Brasileirão, com 39 pontos, se vencer vai ficar numa boa aí, pode pintar até um G4, 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Como falei, no primeiro jogo, lá no primeiro turno, o Fluminense venceu por 2-1 o Vasco, jogando no Maracanã, gols de Dodi e Fred. Aí o Fred que vai estar, provavelmente será relacionado para esse jogo. Porque ele retorna, né? Vamos falar agora dos retornos. O Fred possivelmente estará no banco. Possivelmente também teremos a presença do Iago, que voltou aí em tempo recorde a treinar com um grupo. E o Yuri, que provavelmente será o titular ali no meio de campo, na posição de volante. Ausências, né? Vamos falar das ausências agora. Luiz Henrique, que está com a seleção brasileira, infelizmente teve um problema muscular, jogando pela seleção brasileira, um amistoso contra a Bolívia. Luiz Henrique está fora por causa da seleção e o Calegari, como eu falei, também. Quem está voltando aí da quarentena, mas provavelmente não será relacionado para esse jogo, é o Luca, que já está treinando com o grupo, o Muriel também treinando com o grupo, e o Danilo Barcelos, o lateral esquerdo. Contundido, temos o Martinelli, que vai ficar 3 semanas aí afastado
dos trabalhos no clube, por causa de uma distensão, um problema muscular na coxa esquerda. Olha só o número de pendurados no Fluminense. Meus amigos, são 11, é um time de pendurados, com 2 cartões amarelos. Julião, Nino, Matheus Ferraz, Hudson, Iago, André, Nenê, Ganso, Araújo, Wellington Silva e Felipe Cardoso. Esse último aí se ele entrasse em campo, eu prefiro que ele não entre, mas se entrar e tomar um terceiro cartão amarelo, eu vou até comemorar. Mas tomara que não entre em campo. Então tem titulares aí que vão jogar pendurados, que é no caso o Julião, o Matheus Ferraz, o Hudson e Araújo e o Wellington Silva. Toda atenção durante esse jogo aí contra o Vasco, porque eles estão com 2 cartões amarelos. Muita gente pendurada. Agora a gente vai para a escalação do Fluminense, como o Fluminense vai entrar em campo nesse jogo em São Januário. Então o Marcão foi um pouco conservador, praticamente manteve a equipe do Odair, fez algumas modificações necessárias. Por exemplo, Martinelli era o titular, se contundiu, ele precisou de procurar um substituto para o Martinelli e provavelmente, segundo a imprensa, ele vai colocar o Yuri nessa função. Na zaga, manteve o Matheus Ferraz, alguns apostavam no retorno do Nino com o Marcão, mas ele manteve o Ferraz aí na posição de zagueiro e o Egídio lá pelo lado esquerdo, na lateral esquerda. Então vamos para o time do Marcão, bem parecido com o do Odair, e a gente espera que a postura seja diferente. Mas se jogar como jogou com o Atlético Paranaense, vai ajudar bastante, porque foi um time agressivo, um time que partiu para cima, teve oportunidades e chances de gol. Vamos ver essa estreia, essa 5ª passagem do Marcão como treinador do Fluminense, mas vamos dizer assim, a estreia do Marcão no comando técnico do Fluminense no Brasileirão de 2020. Então vamos lá, o Fluminense vai jogar com Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Julião, a dupla de zaga Lucas Claro e Matheus Ferraz, e o lateral esquerdo o Egídio. A dupla de volantes Yuri e Hudson, e o meia um pouquinho mais à frente o Nenê. Pelo lado direito Michel Araújo, pelo lado esquerdo o Wellington Silva, e de falso 9 de centroavante o Marcos Paulo. Esse é o provável time do Fluminense, só se surgir alguma novidade aí no domingo, antes do jogo, é o provável time para enfrentar o Vasco. Repito o que eu falei em outros vídeos aqui no canal, com o penúltimo ou último vídeo eu falei sobre isso. Esse meio de campo está muito lento, meu amigo. É Yuri, característica de primeiro volante, Hudson, com pouca mobilidade, e o Nenê. A gente sabe como as coisas estão complicadas para o Nenê nesses últimos jogos, ele não vem atuando bem. Então um meio de campo muito lento. Eu achava que ele deveria modificar um pouquinho mais esse meio de campo, trazer o Marcos Paulo para cá, ou até mesmo o Michel Araújo para jogar nesse meio de campo, dar uma oportunidade para o Miguel, dar uma mexida. Mas ele foi um pouco conservador, manteve o mesmo time. Me incomoda ainda o Julião na lateral direita, acho que ele poderia ter colocado o Daniel Bolt para fazer essa função, estrear na equipe profissional. E eu também pensei que o Nino retornasse para a equipe titular. Mas vamos lá, vamos fechado com o Marcão, vamos torcer para que tudo dê certo e o Fluminense vença essa partida. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa aquele like legal, compartilha com os amigos, segue a gente nas nossas redes sociais, conto sempre com a presença de vocês aqui, não se esqueça da nossa live após o jogo, Fluminense e Vasco, 10 horas da noite, aguardo todos aqui. Até a próxima, fui!